Fontes históricas, tempo, sujeitos, interpretação. O estudo da história, aqui no História ao Quadrado. E o tema deste vídeo é o estudo da história, ou seja, tema importantíssimo aí para a gente entender o que é, como é feita, como é pesquisada a história. Então, vídeo essencial de introdução aos estudos históricos. Primeiramente, o que é a história? Esta é uma pergunta importantíssima. A história nada mais é do que o estudo, justamente por isso aqui vou fazer um livrinho representando aí o estudo e a lupa aqui representando a pesquisa. Mas o estudo do que, na verdade? Na verdade, é muito mais do que um estudo, é também a problematização. Não basta você estudar, senão problematizar as ações da história. A história, ela é mais do que contar o que aconteceu e ela deve explicar e problematizar o porquê que aconteceu. Mas estudar o quê? Estudar basicamente as ações humanas no tempo. Então, a história, ela só pode ser feita a partir daquilo que o ser humano fez, que o ser humano interagiu ao longo do tempo, ao longo de sua existência no planeta. Falando em tempo, nós temos aí a divisão dos tempos na história, 3 tipos, pelo menos aqui, de passagem do tempo. O primeiro, o tempo da natureza, que nada mais é do que aquele tempo que a gente não consegue mensurar, no entanto a gente percebe a sua passagem através dos eventos da natureza, como as estações do ano, o crescimento das árvores, o dia e a noite. Então você percebe que o tempo passou, mas não sabe mensurar exatamente quanto tempo foi esse. Esse tempo que é mensurável é o tempo cronológico, aquele que a gente mede a partir de alguns instrumentos, como o calendário e também o relógio. E na história nós temos o tempo histórico, que é perceptível através das mudanças e permanências. Então, comparando locais, comparando tempos, comparando conjunturas, a gente vê a passagem do tempo a partir do que muda e também do que permanece. Esse é chamado de tempo histórico. Temos também para a construção da história os sujeitos históricos. Esses sujeitos, eles podem ser sujeitos individuais, que durante muito tempo a história se prendeu a eles na história dos grandes heróis, dos grandes líderes. Mas também nós temos, principalmente a partir da década de 70, os sujeitos coletivos, que são as ações criadas por uma coletividade. A história, ela é feita a partir da pesquisa das fontes. O que é uma fonte histórica? Nada mais do que todo e qualquer vestígio deixado pelo homem ao longo de sua existência. Então, tudo aquilo que é resultado das ações e das experiências da humanidade é um vestígio histórico, é uma fonte histórica. Essas fontes podem ser divididas em 2 grandes grupos. O primeiro, as fontes materiais, que são aquelas fontes que a gente pode tocar, ver, sentir. As fontes materiais, elas se subdividem em 3 grandes grupos. O primeiro, as fontes escritas, ou seja, documentos, cartas, revistas, tudo aquilo que se utiliza da linguagem escrita é uma fonte escrita. Temos as fontes visuais, que são aquelas que a gente vê, como por exemplo, fotografias, cartazes de produtos. Todos esses são fontes visuais, telas, pinturas. E temos as fontes orais, que são aquelas que a gente ouve, portanto, histórias, músicas, tudo isso são fontes orais, aquelas que a gente chega até elas através da audição. Temos também as fontes imateriais. As fontes imateriais, que são aquelas que a gente não consegue pegar, elas não são materiais, não têm materialidade. Dentre essas fontes nós temos aí, por exemplo, festas, como por exemplo as festas juninas, elas representam e podem dizer algo sobre
determinadas sociedades. Portanto, elas são fontes imateriais, que representam geralmente os hábitos e também as tradições. Então está muito mais ligado à cultura dos povos, e essa cultura, como por exemplo, o hábito de tomar chimarrão ou a tradição da capoeira, elas contam coisas importantíssimas sobre as sociedades que as mantêm vivas, essas tradições. Então essas são as fontes imateriais. E a partir da utilização das fontes é que a gente vai então escrever a história. A história, lembrando que não há uma única história, existem versões, é impossível contar a história em sua totalidade, e ela começa então a escrita a partir da delimitação de um tema e de um tempo. É necessário então delimitar um tema e um tempo para que a gente possa então a partir daí buscar e organizar as fontes históricas, sejam elas materiais ou imateriais. A partir da organização dessas fontes é importante interpretá-las, porque as fontes elas não dizem algo por si só, elas não são autoexplicativas. O historiador precisa interpretá-las, precisa e a partir também de sua subjetividade, mas também da objetividade do estudo, é que se cria as hipóteses ou as versões históricas. Então, este foi o vídeo sobre o estudo da história, aqui no História ao Quadrado. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.